Bom dia com muito amor e alegria, graça e paz, que Deus te abençoe poderosamente nesse dia chamado hoje, já é o primeiro dia da nossa semana, glória a Deus, semana de provisão extraordinária. Saímos da semana de restituição, não é? Estamos entrando na semana de provisão extraordinária, porque nós estamos no mês de provisão. Está faltando provisão aí na sua casa? Está faltando provisão na sua empresa? Está faltando provisão para a sua família? Então esta aqui é a semana. Não vai ser mais uma semana, vai ser a semana. Quando você receber uma palavra dessa, já faz assim, ó, eu tomo posse. Porque eu não sei o que você está passando, certo? Se você não colocar, sim, para o Senhor saber. Ah, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Amém, Ele sabe, mas Ele quer ouvir da sua boca. Ele quer saber de você. Em nome de Jesus, faça conhecido diante do Senhor as suas petições. Amém? E eu tenho certeza que Ele não vai te deixar desamparado. Em nome de Jesus, deixa eu dar uma ajustadinha aqui. Opa, glória a Deus. Amém? Em nome de Jesus, semana maravilhosa, semana que tudo pode acontecer na sua vida. Basta que você, se desprenda, em nome de Jesus. Basta que você mergulhe mesmo na palavra que vai ser ministrada hoje. Porque nós entramos em um ano, que é um ano de intimidade com Deus. É um ano que nós vamos ter o nosso relacionamento com o Senhor mais afunilado. É um ano que nós vamos ter com o Senhor um relacionamento, sabe? Você já teve um relacionamento, às vezes você ainda é solteiro, às vezes você ainda é solteira, às vezes você já foi casado, eu não sei qual a sua situação sentimental, mas como que é um relacionamento íntimo? Você precisa conhecer, precisa se aprofundar, você precisa se dedicar. Você já parou para pensar que com o Senhor é a mesma coisa? Você precisa se aprofundar e conhecer a palavra dEle. Porque eu vou falar por mim, muitas das vezes lia a palavra, me dava sono, palavras complicadas, eu falava, meu Deus, como que eu vou entender o que está falando nessa palavra aqui? Quem vai me ensinar? Nós temos um mestre na nossa igreja, mas se você tiver um relacionamento com o Senhor, as minhas orações eu falo assim, Senhor, fala de uma forma que eu entenda, Senhor. E além do mais, faz os meus ouvidos sensíveis à tua voz. Ele vai te trazer a luz da palavra. Nós temos até o nosso programa que chama A Luz da Palavra. É a palavra que é explicada verdadeiramente numa ordem cronológica, na ordem como se foram acontecendo os fatos, você entendeu? Para que você entenda a narrativa da palavra verdadeiramente. Porque se você ler a palavra de Gênesis a Apocalipse, da ordem que está aqui, as páginas, você não vai entender muito bem a ordem das coisas que estão acontecendo aqui. Porque você vai entrar, o nosso bispo entra num livro, ele volta em outro, vai em outro, volta, você entendeu? É uma ordem cronológica, como realmente aconteceu tudo. É como a história da sua vida está descrita na ordem que aconteceu os fatos. Então, não tem como você não entender a palavra, não é? Mas o Senhor nos traz o conhecimento. Certo? Basta que a gente queira, em primeiro lugar, porque senão vai ser apenas um livro na sua prateleira, vai ser apenas, se tiver de capa, de páginas abertas, então, vai pegar poeira, pode amarelar, não é? Isso aqui tem que ser o seu manual de sobrevivência, você tem que fazer parte da sua vida. Isso sim, você vai se relacionando com Deus através da palavra dele. Você pode falar com Deus a hora que você quiser, mas se você quiser um relacionamento verdadeiro com Ele, você tem que se aprofundar em conhecer a palavra dele, tá bom? Não é para você decorar a palavra somente não, porque daqui nós temos que extrair realmente o poder que tem nessa palavra, porque a mesma palavra, ela se renova quantas vezes? Quantas vezes a mesma palavra falou com você de formas diferentes? Às vezes, dependendo do seu dia, da situação que você está passando, a palavra te traz, um auxílio. A palavra te traz, muitas das vezes, uma resposta. Quantas das vezes nós estamos hoje, no primeiro dia da semana, sabendo que amanhã é o dia comercial, não é? O dia de amanhã você precisa de uma estratégia. O dia de amanhã você precisa de uma saída. O dia de amanhã você precisa de uma válvula de escape. Muitas das vezes, já parou para pensar? Você
falar: Senhor, amanhã, Pai, amanhã eu preciso saber o que eu vou fazer, Pai. Amanhã eu tenho um pepino para resolver lá na empresa que eu deixei lá, mas amanhã é uma data que eu tenho que resolver. Você pode ter certeza que olha, experiência própria, o Senhor vai na frente, Ele está à sua frente, está tudo preparado, porque nós já recebemos uma palavra dessa, está liberado no mundo espiritual. No mundo espiritual acontece tudo primeiro do que aqui no nosso mundo material. Então, se você se aprofundar em conhecer a palavra, conhecer verdadeiramente o mundo espiritual, olha, eu posso dizer que vai tudo se tornar mais fácil. Não quer dizer que você não vai passar por mais nada na sua vida. Não. Quer dizer que você vai cada dia mais sendo aperfeiçoado por essa palavra. Você vai cada dia mais sendo habilitado. Você vai começando a identificar os passos do inimigo, certo? E você não vai mais sofrer por falta de conhecimento. Porque este é um ano de intimidade com Ele. Então, o ano é propício para que você vença tudo de cabeça erguida, em nome de Jesus. E eu convido a você a compartilhar a palavra de hoje. Como que eu compartilho, apóstolo? Você está aí no Facebook, você vai fazer o quê? Você vai entrar lá na parte de compartilhar, em nome de Jesus. Você vai evangelizar. Tem uma setinha aqui, que tem lá, escrever publicação, compartilhar via link. Você pode compartilhar no Facebook e também pode compartilhar onde nós mais atuamos também é no WhatsApp. Você pode pôr lá nos seus status do WhatsApp lá, sabe? Eu já estou colocando aqui, ó, meus status, para todo mundo saber que eu estou na ministração de hoje, certo? Pronto, compartilhou? Olha, você já fez a sua parte de hoje. Compartilhou. Às vezes você não consegue abordar uma pessoa na rua, né? E já chegar para ela e falando de Jesus. Às vezes você não consegue. Eu confesso que se eu não tiver um envio para fazer isso, eu fico tímido. Chegar numa pessoa e falar: vem aqui, meu querido, vem aqui, minha querida. Olha, existe uma pessoa aqui, né? A gente fala de Jesus como uma pessoa mesmo, não é? Que tem salvação para a sua vida. Você tem que aceitar e falar, né? O Senhor vai te dando uma estratégia. Só que a gente precisa de uma ousadia para fazer isso, não é? Muitas das vezes a gente não tem coragem, né? Aí você tem a palavra aqui, ó. Você tem essa arma poderosa que o celular, ele pode te fazer alcançar todo mundo através da onde? Da internet. Então compartilha, em nome de Jesus. E eu quero trazer para vocês a palavra do Salmo 132. Abra sua Bíblia, abra seu aplicativo, em nome de Jesus. Certo? Seja muito bem-vindo, você que está através do Facebook, do YouTube, da rádio, da TV Hebron, em nome de Jesus. Você que entrou no link do WhatsApp também, não é? Seja muito bem-vindo. Hoje é dia de festa, porque nós vamos ouvir a palavra. Hoje é dia de você poder entregar uma oferta diante do altar do Senhor. Verdadeiramente, o que você deseja diante do altar do Senhor é ver essa obra expandindo. Não é? Você não pode chegar lá, mas a Hebron vai chegar. A Hebron é igreja virtual, ela precisa de recursos, não é nada. Olha, nós sabemos que nada neste mundo é de graça. Nada, tá? Nada. Tudo tem despesa, a gente tem compromisso para honrar. E a nossa igreja não é uma igreja que está apenas engessada aqui na internet. Nós somos uma igreja que nós vamos a campo também. Nós fazemos visita, certo? Nós vamos em outras cidades também. Se o Senhor ordenar, se o Senhor liberar, nós vamos em outra cidade, tá certo? Nós fazemos campanhas, nós fazemos visita, nós vamos para o monte, certo? Em nome de Jesus, nós fazemos cura interior. A primeira coisa que essa igreja faz, através da vida do anjo da nossa igreja, que ela é uma ministra de cura, é trazer cura para a pessoa. Acolhemos, fazemos cura interior, tratamos o interior das pessoas, não é? E depois fazemos o quê? Levamos ao batismo, as águas, que maravilhoso. E depois vamos acompanhar essa vida. Não é só pela internet não, gente. Tá bom? Aqui é uma igreja que realmente está em expansão.
está avançando, está em expansão. E é isso que nós desejamos para a sua vida. Amém? E no Salmo 132, tem 18 versículos. Uma das partes aqui eu mais falei, até ministrei na intercessão, falando sobre como que o homem fica inconformado aqui. Porque Davi ele está falando assim: lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, e de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda. Olha o inconformismo, é isso que nós temos que ter dentro de nós, sabe? Não só nessa área aqui. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras. É muito sério, é muito profunda essa palavra. Até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. E aqui está falando sobre a arca. Nós temos a arca, que é um ato profético. Ele não vai descansar enquanto não tiver um lugar para a arca, um lugar para que possa se adorar ao Senhor. Ele não ia descansar enquanto ele não visse sabe, a casa do Senhor realmente completa. Se você trazer para os dias de hoje, nós temos que ser inconformados de ver pessoas que não conhecem a palavra ainda, de ver pessoas que ainda não alcançaram a salvação, de ver pessoas necessitadas de maneira social também, mas que também precisam de ouvir a palavra do Senhor, que precisam ter esse conhecimento. E aqui o salmista está inconformado dele poder estar, ele ter um lugar dele para dormir, ele poder ter um lugar dele, e ele não vai sossegar enquanto ele não vê a obra do Senhor completa, enquanto ele não vê a obra do Senhor realmente do jeito que ele idealizou e do jeito que o Senhor ordenou. E no 15, que nós estamos em uma semana de provisão extraordinária, eu já profetizo, não vai te faltar nada essa semana. Em nome de Jesus, abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Olha só, o Senhor está aqui liberando uma promessa sobre a sua vida. Isso, olha, eu já profetizo que vai se estender às suas gerações, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe os seus celeiros, que o Senhor abençoe as suas dispensas, que o Senhor te abençoe nesta semana. Eu sei que essa semana aqui, você precisa de realmente ter verdadeiramente, às vezes, um valor financeiro na sua mão. E o Senhor está liberando do altar dele aqui. Eu não sei como vai ser. Como vai ser, apóstolo? Não sei dizer. Como o Senhor vai chegar? Não sei dizer. Mas eu sei que, olha, como acontece conosco, o Senhor sempre nos surpreende. O Senhor às vezes usa de pessoas que menos tem condição financeira. Às vezes é a pessoa que está faltando na casa dela, certo? Muitas das vezes o Senhor ordena para nós, abençoa aquela vida, e sendo que às vezes aqui não tem nada. Às vezes veio um recurso, a gente supriu ali para aquele dia, o Senhor fala, entrega tudo para o meu servo, entrega tudo para a minha serva. Porque você acha que se eu abençoar, conforme o Senhor está nos ordenando, a minha casa vai ficar descoberta? Negativo, não vai. Porque o Senhor não vai deixar faltar. E por isso que nós temos que honrar o Senhor. Nós temos que honrar a casa dele. Porque, olha, você tenha certeza que se você está semeando, né, você está entregando a sua semente, nós não podemos nos alimentar da semente, né? Nós temos que lançar a semente. O que a semente faz? Quando ela cai em terra fértil, ela começa a brotar, não é? Ela começa a germinar, ela começa já a ser transformada. E é dessa forma que a palavra trabalha dentro de nós. Recebe uma palavra, não guarda essa palavra só para você. Que essa palavra, através da sua vida, você possa abençoar outras vidas. Olha, eu recebi uma palavra hoje, vem aqui, vamos conversar. Você já começa a evangelizar. Eu recebi uma palavra hoje que falou tão fortemente comigo que eu preciso compartilhar com você. Começa um assunto assim, né?
Olha, o Senhor falou assim, desse jeito, dessa maneira, vai acontecer desse jeito. Se eu me posicionar, se eu me obedecer Ele. Então, você quer dizer essa palavra também? Obedece o que o Senhor está falando na palavra dele. Ele está liberando uma palavra, queira viver essa palavra. Nós temos que querer viver. Aqui na Bíblia, as histórias, as coisas que acontecem aqui, é para chorar também, é para sorrir, é para se alegrar também com a palavra. Olha, a palavra do Senhor é apaixonante, ela traz quebrantamento de coração, é isso que nós precisamos ter, quebrantamento de coração. Olha, o Senhor se alegra tanto de ver um coração quebrantado, sabe? Não é para a gente fazer pose, não é para a gente falar bonito, não é para a gente, sabe, não. Quem vai convencer de toda a palavra que nós estamos falando aqui é o Espírito Santo. Por isso você precisa ter comunhão com Ele. Você quer ter a companhia dele? Você teme, às vezes, não ter a companhia do Espírito Santo, do Senhor contigo? Você invoca a presença dele dentro do seu lar? Porque isso aqui é um culto para a família. Nós tivemos ontem 2 horas de louvor e de adoração, preparando o ambiente para hoje, para a presença dele, invocando a presença dele. Reserve um tempo na sua vida para que você possa adorar o Senhor. Às vezes a sua vida é corrida, às vezes a sua vida é uma loucura, não vai virar um crente correria, tá bom? Invoca a presença do Senhor para dentro da sua casa. Muita coisa você vai começando a entender, o seu lar vai ser uma referência, você não sabe de nada, apóstolo. Aqui é gritaria, aqui é baixaria, aqui é discussão. A violência aqui, apóstolo, não é só nas palavras, às vezes é brutalidade. Às vezes num olhar a pessoa sai fuzilando a outra. Então, começa a preparar o ambiente da sua casa. Chama a existência, saímos de um propósito da família. Já é para você estar vivendo aquilo que nós dizemos. Foi quebras de cativeiros, tá? Quebras de cativeiros. Todos os cativeiros que se apresentaram na sua vida. Cativeiro de iniquidade, cativeiro de morte. Qual foi o último cativeiro mesmo? Oi? O primeiro? Foi cativeiro. Foi o cativeiro das palavras, dos sentimentos. Cativeiro dos sentimentos. Nós vencemos. Então o que compete a você? Continua no mesmo mover, continua na mesma entoada, continua invocando a presença do Senhor. Ah, mas eu ainda não estou vivendo, apóstolo, não estou vivendo ainda. Olha, é liberado do altar bênçãos imediatas, mas o dono do tempo não sou eu, não é apóstolo, não é o bispo, é o Senhor. O que compete a você é obedecer Ele e aguardar nele, porque Ele está te lapidando, Ele está te aperfeiçoando. E eu tenho certeza que o resultado final chama-se milagre, é sobrenatural, não é? Então, glória a Deus. Eu quero reservar esse segundinho aqui para dar um feliz aniversário para o nosso querido pastor Eduardo. Olha, um beijo grande, pastor, que Deus te abençoe, que o Senhor te constitua a cada dia mais. Um abraço bem apertado, um cheiro, em nome de Jesus. Deus abençoe. Que Deus te abençoe poderosamente, que o Senhor te cubra de saúde, de discernimento, de sabedoria, que o Senhor possa ser usado mesmo. Eu sempre falo para os meus intercessores, que o nosso querido pastor possa ser usado como instrumento, não é? Em nome de Jesus, ele está ali sempre, tete a tete com as vidas, por causa do trabalho dele. Então ele sempre tem uma pessoa diferente dentro do carro dele, do Uber, né? Ele sempre tem uma pessoa ali que está sempre com ele ali, é uma oportunidade maravilhosa, né? De poder falar da palavra. Que o Senhor seja muito usado, que o Senhor te dê, sabe, longos dias de vida, em nome de Jesus, que isso se estenda sobre os seus filhos, sobre a nossa querida pastora Edi, em nome de Jesus, que é uma família bendita, é uma família de empresários muito bem sucedidos. Amém, pastor? Recebe meu carinho, recebe assim o meu abraço aqui virtual, em nome de Jesus. Amém? E eu quero orar por vocês, quero preparar, em nome de Jesus, o ambiente já foi preparado, né, através do louvor e da adoração. A nossa querida pastora Edi esteve ali durante 1 hora, preparando o ambiente para o culto também. Amém?
quem está no grupo do WhatsApp se beneficiou. Então, se você ainda não está, é 97013-8161. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar e te agradecer pelo dia de hoje, Pai, por este domingo na tua presença. Ah, Paizinho querido, Senhor, que um maior número de pessoas, Senhor, possam ser atingidas pela tua presença, pelo teu amor, Senhor. Pai, tudo que é tipo de impedimento para que a palavra do dia de hoje não venha fluir, Senhor, eu já declaro que é falido, é frustrado e amordaçado toda a intenção do maligno, Pai, para que essa palavra não venha produzir o grande peso de glória, que é aquilo que nós estamos ordenando no mundo espiritual e que vai acontecer no mundo material, Senhor. Pai, todo principado, potestade, dominadores do ar, do mundo virtual, caiam por terra, Senhor, pelo poder que há no seu nome, Pai. Em nome de Jesus, Paizinho querido, que a palavra de hoje vai trazer cura, vai trazer salvação, vai trazer transformação, Pai, que vai trazer paz, Senhor, que vai trazer refrigério, que a palavra de hoje vai trazer escape, vai trazer saída para os teus servos, Senhor, que eles vão muito rapidamente identificar, Pai, aquilo que está acontecendo na vida deles hoje, através da palavra, que traz a libertação, porque nós já clamamos por quebras de cativeiro, Senhor, e os teus servos vão ver a 30, a 60 e a 100 por um, tudo que está sendo ordenado da palavra, Pai, tudo aquilo que nós estamos vivendo aqui, Senhor, no altar, eu profetizo que os teus servos vão viver muito mais além do que olhos viram, ouvidos ouviram, ou jamais penetrou no coração humano, porque é o que o Senhor tem reservado para nós e para todos aqueles que estão aí conectados, Senhor, e que vão assistir na retransmissão, Pai, em nome de Jesus, e sobre tudo que os teus servos têm clamado, têm pedido, Senhor, ah, Senhor, faça conforme a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E nós sempre te daremos honra, glória e louvor para todos sempre, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Deus te abençoe. Um bom culto. Recebam agora o nosso querido Bispo Marcelo, que vai trazer a nossa palavra, o nosso alimento. Tá bom? Ó, um beijo grande. Eu amo cada um de vocês. Tchau, tchau. Glória a Deus. Bom dia, pessoal, bom dia com muita alegria, glória a Deus, todo mundo firme aí, como diz o ditado, firme. Bom, antes de mais nada, né, só fazendo um gancho aí, eu não vou me prolongar, até porque o apóstolo deu os parabéns para o pastor Edu em nosso nome, lógico, né, e a apóstola também, então, glória a Deus pela vida do nosso querido aí. Hoje é o dia de churrasco, né, quem tiver disponível pode ir lá, que ele vai pagar o churrasco, está garantido, né, churrasco de flango, né. Churrasco de flango hoje, fala sério. Bom, pessoal, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, né? Essa semana que passou foi uma semana muito importante para a igreja, né? Muitas coisas aconteceram, o propósito da família sempre é algo extraordinário. E às vezes passa o propósito, a gente fala assim, poxa, mas eu não vi muita coisa. Aí que está um engano seu, né? As coisas vão acontecer no mundo espiritual, né? E essa semana eu tenho certeza que muita gente vai colher fruto daquilo que orou no final de semana, essa semana que passou. E é sempre assim, nós temos que entrar nesse mover e lembrar o seguinte, nós estamos orando hoje, amanhã está sendo liberado, às vezes tem coisa que está sendo liberada no próprio dia. E nós vimos essa semana, inclusive, pelos enfermos, né? Alguns que nós oramos aí, o próprio Gabriel, que a gente viu aí, a mão poderosa do Senhor, para mim ali a mão poderosa do Senhor, com certeza, o corpo intercessório da igreja, aliás, a todos, né, posicionado orando, então, para mim, não tenho dúvida nenhuma, a gente não pode estar lá presencialmente, mas a nossa oração chega, e isso é o mais importante, né? Quantas vezes você viu alguns profetas que estavam presos, mas a oração estava chegando. O apóstolo João, o apóstolo Paulo, o que era o poder da oração desses homens, mesmo estando aprisionados? Olha quantos homens exerceram o ministério. Então é isso aí, é o poder da igreja chegando, né, no hospital, e eu fico muito feliz, né, pela glória de Deus aí que fez sobre a vida dele, amém? Vamos continuar todos em oração, porque, né, agora vem a recuperação, não só dele, de algumas pessoas que estão no tratamento também, a gente está orando por todos, não dá para falar todos, mas o caso dele que foi o mais grave aí desse final de semana aí na cirurgia, de mais de quase 10 horas de cirurgia, né? Acabou às 3 da manhã. Acabou às 3 da manhã, então não é uma cirurgia simples, ontem né? Ontem fez outra cirurgia. E ontem teve que fazer uma nova cirurgia por causa da trombose, né? Isso, tirou um trombo que formou, né? Parece então, um milhozinho de feijão entre as artérias.
Então assim, não é fácil. Pode descer diretamente para o pulmão e aí... Corria risco de vida, não só pela primeira cirurgia, né? Mas em função do que gerou, né? Depois da cirurgia. Então era uma situação bem complicada. Mas glória a Deus que o Senhor agiu, né? E ele já está no quarto, né? Só está desentubou essa madrugada. Desentubou essa madrugada, está na UTI ainda, né? Depois vai descer para o quarto, provavelmente. Bem, então vamos continuar em oração. Bom, hoje é domingo, né? Dia de alegria, dia de festa, porque estamos na casa do Senhor. Oh, glória! E a palavra que eu vou trazer para vocês hoje, nesta manhã, eu queria que você prestasse atenção pelo seguinte, não que nós outros não prestassem, né? Mas enfim, porque essa palavra ela vai muito mais do que uma oferta. Eu vou falar de um camarada que o que ele fez vai além de uma oferta, e essa palavra hoje é isso, né? Nós vamos falando de uma semana que será a semana de provisão extraordinária. Então, já anota aí para essa semana você não esquecer. Por quê? Nós vamos precisar de provisão extraordinária. Essa semana o Senhor falou que será uma semana de provisões extraordinárias. Então, será que você vai receber essa provisão extraordinária? E nós vimos aí nos últimos dias, liberando aí, né, as bênçãos. Aliás, após ter lido todos os dias, né, Deuteronômio 14 e 28, desculpa, 28 do 1 ao 14, e você vê que está bem claro lá, né, que as bênçãos estão condicionadas a algumas situações. Então nós falamos isso no propósito da família, e ela tem lido nas manhãs para que fique gravado, né, para que a gente entenda, né, o poder das bênçãos, né, não estamos nem olhando o que é as maldições. Se você cumprir, né, ficar atento nas bênçãos, não tem que se preocupar com as maldições, né. Para aquele que não está, né, vivendo as bênçãos, ou não está se posicionando para viver as bênçãos, esse você tem que se preocupar com a parte B de Deuteronômio 28. Então assim, né, não está se posicionando, esse tem que se preocupar. E o que acontece? Então, a apóstola tem falado muito sobre isso, nós temos que prestar atenção, porque o programa só acaba na hora que ela dá um grande beijo, tchau, tchau, né? Enquanto isso, ela está ministrando a boca de Deus na terra. E uma das coisas que ela tem falado é sobre Deuteronômio 28, encerrando ali, ela faz a leitura. Então, preste atenção para que você não entenda, para que você não perca, né? Que você entenda. E essa palavra de hoje, por que ela vai além de uma oferta? Porque o camarada precisa fazer uma reviravolta. E às vezes o que está precisando, a miséria se instala. Quando a miséria se instala, e não adianta a gente falar aqui não, porque eu sou servo de Deus, a miséria não se instala na minha casa. Não se instala dependendo do quê, né? E se você pegar, nós tivemos a Bíblia fala sobre vários posicionamentos. Você viu o apóstolo orando aqui, falando, né, sobre o Salmo, e a gente fala assim, mas só eu preciso me posicionar, né? Porque ele falou, ano de intimidade, vamos buscar intimidade com o Senhor, vamos posicionar. E sempre que eu olho para essa situação, a gente fala, você olha para você, lembra de Raabe? Porque tudo em volta caiu, mas a casa dela não caiu. Porque a nossa justificativa sempre é, mas apóstolo, mas bispo, acontece que você não sabe, no meu serviço eu sou obrigado a isso, porque ali acontece isso, a gente tem sempre desculpa, né? O ser humano é o rei da desculpa, né? A gente tem desculpa para tudo. Só que você imagine Raabe teve a oportunidade e abraçou essa oportunidade. Ela não quer saber se a casa da direita caía, da esquerda, aliás, ela nem sabia, ela se posicionou. E olha o que o Senhor fez. Se o Senhor tiver que fazer uma reviravolta na tua casa, na tua família, e a tua casa for a única que vai ficar de pé, é a única que vai ficar de pé. E o que nós temos que orar, e nós oramos no propósito da família, é que a minha casa seja essa. Seja justamente essa que vai ficar de pé. Pode cair um monte por aí, não importa, mas a minha vai estar de pé, a sua vai estar de pé. Esse é o nosso posicionamento. Essa é a oração do servo de Deus. Só que às vezes o que acontece? A gente anda, né? Não vai dar valsa como fala, né? E deixa a miséria se instalar. A miséria não pode entrar na nossa casa, se instalar e a gente não fazer nada. Tem que ter um posicionamento. E se você pegar a história, desde lá de Salomão, né, quando houve a divisão dos reinos, você vê que o povo era sempre aquele ciclo. Um rei era muito bom, né, mas o povo ia com ele, mas na vida entrava um rei que era ruim, o povo se perdia, o povo trazia idolatria, trazia um monte de sujeira, prostituição principalmente, né? A prostituição espiritual, e aliás é uma coisa que a gente sabe que tem assolado muita gente. A pessoa fala assim, mas minha vida não anda, eu estou dentro da igreja, mas está dentro de quantas igrejas? A pessoa está dentro de 4, 5 igrejas, e ela não está sob a cobertura de nenhuma. Mas por quê? Porque ela tem 4, 5 igrejas. Então a prostituição espiritual foi um grande problema do povo naquela época. Só para vocês terem ideia, antes da gente começar, só para vocês terem ideia, tem um rei chamado rei Manassés. Esse camarada reinou por 55 anos. Você já imaginou? 55 anos de um rei ruim?
O camarada vivia, em média, 70, 80 anos, nessa época já, né? Quando muito 90 que seja. Você já imaginou? 55 anos com um rei ruim, aí ele morre, o filho dele assume, reina mais 2 anos, também ruim. E o que acontece? Nesse tempo de reinado ruim, o que acontecia? A miséria assolava o povo. Por quê? Porque o povo se dava à idolatria, à prostituição espiritual, se dava tudo isso. A prostituição em todos os seus âmbitos. Porque quando começava com a espiritual, logo vinha na sequência a prostituição propriamente dita. Por quê? Porque muitas das adorações naquela época envolvia o quê? A entrega de um filho, o Moloque tinha que entregar uma criança lá para isso. Alguns deuses era a prostituição, a promiscuidade dentro do templo deles. Então tudo isso instala a miséria. E o que é interessante, que você precisa prestar atenção, que eu quero chegar para você entender. A miséria, Satanás não entra nas coisas, não bate lá, olha, bom dia, eu sou Satanás, eu vim para roubar, matar e destruir. Ele não se apresenta dessa forma na sua casa. Só que muitas das vezes, a miséria tem se instalado, Satanás tem entrado nas casas, e a miséria tem se instalado, e a gente está reclamando, sendo que nós abrimos a porta para a miséria entrar. E nesta manhã, minha ministração para vocês, nessa manhã que Deus tratou comigo, eu quero que tudo isso caia por terra. Não só a oferta que eu vou ministrar, mas que a palavra em si venha te curar, venha te restaurar e venha tirar todo o intuito de Satanás, ou tudo aquilo que Satanás está trabalhando dentro da tua casa, que muitas vezes você permitiu, ou ainda que entrou sorrateiramente. Isso precisa cair por terra. Por quê? Foram 55 anos, a prostituição tomou um nível exorbitante. Se não fossem as misericórdias do Senhor, que duram para sempre, o que seria do povo de Deus? E aí eu te pergunto também, se não fossem misericórdias do Senhor, como que vai ser a tua vida, a tua casa, a tua família? Porque às vezes a miséria está entrando não porque entrou sorrateiramente, porque nós estamos habilitando. E uma das coisas que a apóstola ministrou durante a semana, falou, aliás, ela só faltou desenhar. Como que a prostituição tem entrado nas casas e estão destruindo. E as pessoas sempre ficam reclamando por que Deus não faz, por que não tem recurso, por que o dinheiro não está chegando. A primeira coisa que vai atuar é na situação financeira. Então nós precisamos entender que hoje precisa de um posicionamento. Porque eu vou falar sobre um camarada que ele precisou se posicionar. E muitas das vezes, sabe o que está acontecendo? A gente quer o posicionamento de todo mundo, menos o nosso. O ser humano é assim. Mas enquanto eu tiver o posicionamento do meu marido, a minha casa vai ficar desse jeito. Você vai ficar na dependência dele, vai morrer já abraçado com ele, na miséria, e perder a salvação em alguns dos casos. Ou vice-versa, vai esperar essa abençoada, e vai ficar vivendo isso aí, vai levar você para a miséria. Quer dizer, além dela não querer a salvação dela, também não quer a sua. Você vai permitir? Você vai permitir que a miséria se instale? Então a gente tem desculpa sempre para estar esperando de alguém. E nesta manhã eu quero que você entenda que para acabar, primeiro, um avivamento que precisa entrar na tua casa, de prosperidade, eu preciso tirar, para que vai acabar com essa miséria, nós precisamos fazer o quê? Uma limpeza. E nesta manhã, nesse dia de hoje, o que eu ia falar para você, bispo, não é exortação? Não é exortação. O que eu estou falando para vocês é que nós precisamos viver uma prosperidade essa semana. O Senhor está falando que é uma semana de provisão extraordinária. Ou eu faço uma limpeza, ou então não tem como. Lembre-se de que a Arca da Aliança ficou na casa de Abinadab por 20 anos. E não aconteceu nada. Na casa de Obed-edom, em 3 meses houve uma revolução. Você está entendendo? Tem que ter posicionamento. Tem pessoas aguardando milagre. Simplesmente, não é só ter eu vou comprar uma Arca da Aliança, coloco lá e pronto, acabou. Não é assim, eu tenho que ter reverência. Nós falamos muito sobre atos proféticos, mas os atos proféticos, eles têm que estar seguidos do quê? Da obediência. Lembra quando o anjo da morte passou no Egito? Moisés mandou avisar todo mundo lá. Quem colocar, seja de um ou de outro, quem passou o sangue lá no batente, o anjo da morte não vai entrar aí. Então tem um posicionamento. Não é só simplesmente, se você eu não preciso colocar lá. Não precisa.
O anjo da morte, quando passou naquela época, não passou só lá, passou na terra de Gósen também. Então a gente está sempre esperando de alguém. E hoje eu quero falar com você, que você tem que ter essa responsabilidade. Para você começar essa mudança, essa transformação, com você. Por que a miséria entrou? Aonde se instalou? O que eu permiti? Eu preciso despertar nesta manhã. Às vezes a gente não sabe por onde ela entrou, mas eu tenho como fazer uma limpeza, não tenho? Às vezes você está perdendo todo o tempo preocupado por onde ela entrou, então vamos fazer a limpeza. Já que eu não sei por onde ela entrou, nesse primeiro momento, pelo menos eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma limpeza na minha casa. E nós vamos falar de um rei, chama-se Josias, ele entrou para fazer essa limpeza. Aliás, foi um dos maiores reis existentes. Não só que Ezequiel também foi um rei maravilhoso, mas esse camarada fez uma limpeza completa. Uma limpeza completa. Então, pegou 55 anos de um rei que só Jesus foi o avô dele, que não fez nada que agradou ao Senhor. O Senhor puniu ele levou, amarrado, puxado pelo nariz, aconteceu, o cara chorava, voltava, Deus ainda tinha misericórdia do cidadão, né? E não fez nada, simplesmente pegou o reinado que o pai dele foi maravilhoso, ele simplesmente fez sua alabança. Então, às vezes, ele está achando que só o outro precisa, né? Então, nós precisamos. O filho dele assume, também 2 anos, só Jesus para ter morto. Mataram o camarada. Morto não, o outro também morreu, mas eles mataram o camarada. E aí entra o rei Josias. Vamos ler a história do rei Josias, porque essa história, o rei Josias é uma história muito interessante. Vamos lá, 2 Crônicas, capítulo 34. Abre aí enquanto você abre aí. Vai abrir. Então o que acontece? É um rei que resolveu tomar um posicionamento. Sabe o que é interessante? Às vezes você pega alguns reinados, se você pegar anteriormente a isso, aí você fala assim, poxa, Manassés, bispo, ele reinou 55 anos, mas acontece, eu sei porque que ele foi um rei ruim. Você pode justificar para mim, né? Falei, bispo, eu estava nas escrituras e fala aqui que ele assumiu, tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. Aí você fala para mim, bispo, mas o cara era muito novo, né? Então, você queria o que dele? A gente sempre põe história, né? Sou muito novo, acontece que eu não tive quem me ensinasse errado aqui, porque ele teve um pai dele que foi muito bom, tá? O filho dele pode até justificar, mas ele não. E o filho dele assumiu já com mais de 30, então também, entendeu? A gente tem sempre uma justificativa. Eu quero nessa manhã mostrar para você que não tem justificativa nenhuma para errar, para pecar. Pecamos porque queremos, sabemos, né? Porque hoje o pecado, né, principalmente de iniquidade que nós quebramos essa semana, ele é um pecado conhecido e consistente e, né, contínuo. Então não tem novidade para ninguém. Então isso, falou que o camarada era novo, não tem nada a ver, porque nós vamos ler agora o capítulo 34, você vai entender onde eu quero chegar. Diz assim: tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, reinou 31 anos em Jerusalém, e fez o que era reto perante o Senhor, e andou, né, todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou, nem para a direita, nem para a esquerda. Olha que interessante aqui. Lembra de Josué? Ó, lá, quantos anos depois, então, porque ele seguiu o caminho do pai, não é que o pai dele era Davi, mas que ele vinha da linhagem de Davi. Então, quando fala de pai, está indo lá, fala de Davi. Fala aqui que ele tinha 8 anos quando ele assumiu. E nem por isso ele assumiu e começou fazendo coisa errada. Vamos lá. Agora Deus vai falar assim, bispo, mas ele assumiu, foi muito bom porque ele encontrou tudo maravilhoso. Vamos ler a história, se ele encontrou tudo maravilhoso? Vamos ver aqui. Então vamos lá. Versículo 3. Porque no 8º ano de seu reinado, ou seja, já com 16 anos, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano, que são 12 anos para frente, né? Então ele já estava com 20, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos, das imagens de escultura e de fundição. Na presença dele, derribaram os altares de Baal. Presta atenção no que eu falei. Então, você está vendo como é que ele encontrou? Como é que ele encontrou? Não é porque você chegou no lugar e encontrou um lugar sujo, que você vai permanecer com aquele lugar sujo. Você vai habitar onde há sujeira? A sujeira espiritual é a mesma coisa. Eu duvido que você chegue na sua casa, vê um monte de sujeira na sala. Ah, deixa aí, posso pular da manhã, a gente... Não, pera um pouquinho. Tem um monte de saco de lixo na... Vou tirar.
Nós não podemos ser coniventes com nada disso. A sujeira traz a miséria. Tanto uma como a outra. E a gente às vezes está olhando e fingindo que não está vendo. Ele encontrou altares a Baal, muitos. Então, pera um pouquinho, esse camarada com 16 anos olha e fala, meu, o que é isso aqui tudo? Eu não posso ser conivente com isso. Então exigiu o que de Josias? Um posicionamento. O que está dependendo de você às vezes? Um posicionamento. Não adianta fingir que não está vendo. E o Senhor sabe como é o nosso coração. Aliás, diz a palavra que a palavra nem saiu da nossa boca, Ele já sabe, o Senhor já sabe. Então às vezes a gente quer fazer vista grossa, sendo que o Senhor sabe o nosso interior. É como a apóstolo sempre falava para os meninos, né? Olha, os olhos de Deus estão em toda parte, Ele está em toda parte, sabe o que você está fazendo, o que você não está fazendo. Então às vezes acontece, a gente está querendo enganar quem? Enganar nós mesmos, porque a Deus não se ninguém engana. Olha só o que diz agora. Ele Josias, olha só, ele rei, hein? Não precisava fazer isso, mas ele, diz aqui, ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles, e os postes ídolos e as imagens de escultura e de fundição, quebrou-os e reduziu ao pó, e os aspergiu sobre a sepultura dos que lhe tinham sacrificado. Então olha só o que ele fez aqui. Ele tomou um posicionamento. Às vezes ele está querendo que todo mundo faça alguma coisa na casa, mas você não está fazendo a sua parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. A salvação é individual, mas quando nós lidamos numa casa, é o coletivo, cada um precisa fazer a sua parte. Você imagina num barco, se metade resolver não remar, a metade da esquerda rema, da direita não quer remar. O barquinho vai ficar, né? Vai ficar girando. Uma igreja, ela precisa ter, está chegando um membro novo, amém. Mas nós temos, por exemplo, o líder, nós temos os oficiais, nós precisamos estar todo mundo remando para o mesmo lugar, e todos remando. Você imagina pegar Hebron, metade dos sacerdotes resolvem não remar. Aonde que nós vamos parar no primeiro momento? Falar, mas Deus não vai permitir. Vai porque precisa corrigir. Vai porque precisa corrigir. Só que aqui o que acontece? Josias não deixou de dar o exemplo dele. Ele fez a parte dele. E muitas vezes a gente para porque o outro não está fazendo a parte dele. Faça a sua. Apóstolo ministrou essa semana. Faça o que passou, faça a sua parte. Josias foi lá e falou, opa, vou fazer a minha parte, eu não posso fazer tudo isso aqui e não fazer nada. Vamos todo mundo se movimentar. Ele estava preocupado só com ele? Não, ele estava preocupado com o reino, com a obra do Senhor, com a casa do Senhor. Precisa todo mundo entrar no mesmo mover. Semana de provisão extraordinária. Vamos todo mundo entrar no mover. Não adianta eu apóstolo estar no mesmo mover, 2, 3 no mesmo mover e o restante. Vamos todo mundo no mesmo mover. Cada um hoje, qual é o intuito? Vamos nos examinar, vamos fazer essa limpeza. Faça a limpeza na sua casa. Vocês acreditam que vira e mexe? A gente chega numa casa e ela se depara com um ídolo lá dentro. Não, como? Eu que não levei, desculpa. Porque quando a gente leva a chave, a gente leva a arca. Tem gente que pode até não gostar, né? Problema seu, mas a gente leva. Agora a pessoa abre a porta, pega o parente lá e coloca um coisa lá que está adoração a Baal e está lindo e maravilhoso, achando que vai aonde? Precisa haver uma limpeza completa. Então você está vendo que a oferta de hoje ela é muito mais do que só uma oferta financeira, precisa de mais. E olha só o que ele faz. Vamos lá. E os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. O que ele fez? Ele pegou os ossos dos sacerdotes que estavam lá, que adoravam a Baal e a Zera, e queimou. Isso era uma afronta que era para eles entenderem mesmo o que tinha acontecido. Todo mundo sabe agora o que aconteceu. Olha aqui que Baal vai acontecer aqui com o Baal que vocês estão adorando. Você acha que ele encontrou um povo fácil? Você acha que isso aqui era uma situação fácil para Josias?
O povo estava 57 anos vivendo de apostasia, de idolatria. Não foi fácil, mas precisa ter um início, precisa ter um começo. Às vezes a gente olha, mas não é fácil, mas quem disse que era fácil? Se o reino de Deus é tomado por esforço, e quem se esforça se apoderar dele. Então a gente está sempre com aquela mania de querer achar tudo fácil. Jesus veio para a terra, ele achou coisa fácil? Pega a história dele. Ele não parou para jantar em bons hotéis, né, em restaurantes, não dormiu em grandes hotéis, pelo contrário. Olha o que ele passou. Não foi prestigiado. Não foi prestigiado, pelo contrário. Nada. Olhavam para ele, dependia dele alimentar todo mundo. Mas eu que sou Jesus, vocês têm que se movimentar para trazer o ramo para mim, não eu que tenho que preparar aqui. Hã? Presta atenção. Josias não encontrou moleza. E sabe por que a gente não... Sabe o que acontece? Por que nós estamos vivendo algumas situações da nossa vida? Porque a gente quer moleza, a gente não quer esticar as mangas e trabalhar. Trabalhar, que eu digo, é tirar aquilo que está errado. Precisa começar a limpeza física e espiritual. Josias precisa fazer uma limpeza completa aqui. E aqui eu estou falando para você como ele começou na limpeza o quê? Os altares, ele pegou a idolatria, que todo mundo ia lá, entregava incenso e começou a mostrar que ele chegou. Que aquela casa tem dono, que aquela casa é de Jesus. No caso aqui ainda não tinha Jesus, né? Que aquela casa é do Senhor. Você precisa mostrar que a sua casa é a casa de quem? Você chegar na sua casa e a pessoa olhar e falar assim, isso aqui é a casa do Senhor. O Senhor habita nessa casa. Olha o ambiente. Você já imaginou? Eu fico pensando, chegando na casa, no templo do Senhor, está lá. Meu, tinha cada um, lembre-se lá da lei, lá com Moisés, o Senhor especificou, um vai cuidar disso, um vai cuidar daquilo. Eu imagino que você não achava uma teia de aranha ali. Mas estava no deserto, mas tudo bem limpinho, as cortinas, porque cada um cuidava de uma coisa. A nossa casa é a casa do Senhor. O Senhor nos preparou, nos deu. Temos que cuidar de tudo. Não pode ter idolatria, não pode estar sujo, não pode estar nada. Assim como se eu não aprender isso na minha casa, como que vai ser o meu interior? Se eu sou o templo do Espírito Santo, se eu sou igreja, lembra de Pedro? Então tudo à minha volta precisa estar limpo. Tudo à minha volta precisa estar limpo. Vamos lá. O mesmo fez na cidade de Manassés, de Efraim, de Simeão até Naftali, por todos os lados, por meio de suas ruínas, tendo derribado os altares, os postes ídolos e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo despedaçado todos os altares de incenso e toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Então você olha aqui, olha só o que fala aqui. Ele era rei de Judá, mas ele não se limitou ali. Você vê que quando a gente tem que entender o seguinte, para fazer as coisas certas, por que está te limitando? Não tem que ter limite. Sabe o que ele fez? Ele falou, não quero saber. Ele tinha condições de ir até Manassés, a tribo de Manassés. Pertence ao outro reino, não importa. Eu vou lá ajudar, eu vou lá fazer. Porque às vezes a pessoa está preocupada só com aquilo, o meu quadrado. A minha casa, se a minha casa estiver limpa, ornamentada, espiritualmente e fisicamente, o resto aqui, O que Josias fez? Não, pera um pouquinho. Nós somos o reino de Judá, mas pera um pouquinho, o povo lá está perdido. Eu vou lá também ajudar, eu vou lá também fazer. Então ele subiu para Naftali, subiu para Manassés. Ele pegou toda a região onde ele podia estar. E onde ele podia tirar o que? Todo o domínio de Baal. E esse propósito da família, nós temos o quê? Nós estamos orando pela nossa família. Aonde eu não posso estar hoje, mas amanhã eu posso estar lá. Mas eu comecei primeiro o que? Cuidando espiritualmente. Tudo requer o quê? Um tempo. A gente tem uma pressa, mas ao mesmo tempo a gente não tem pressa de orar, de se posicionar, né? Tem pressa para viver. Isso nós temos. Então o que acontece? Esta oferta que Josias começa aqui a fazer é uma oferta que é tirar a miséria do meio do povo e trazer um avivamento de prosperidade. Por quê? Se a casa estivesse como estava, completamente cheia de ídolos, como que ia entrar prosperidade ali? Não ia entrar prosperidade. Então olha para a tua casa hoje, olha para o teu interior hoje, como que você quer que entre a prosperidade aí? Se está do jeito que está, não dá. Então se olha como igreja, será que o Senhor ia habitar aí?
A apóstolo sempre fala uma coisa que é assim. A apóstolo fala assim, quando você vai ver alguma coisa, vai fazer alguma coisa, Jesus poderia ver isso comigo? Poderia estar aqui comigo? Poderia, né? Ela fala, isso é uma verdade. Você acha que chega nessa hora que você vai fazer assim? Dá. Josias fez o quê? Josias começou fazendo a limpeza, só que Josias não parou por aí, e nós não podemos parar no meio do caminho. Nessa semana, presta atenção, para viver essa semana de provisão extraordinária, nós não vamos poder parar no meio do caminho. Amém? Nós não vamos poder parar no meio do caminho. Não tem tempo de descansar. A apóstolo sempre fala isso, agora é hora de descanso. Não é hora de descanso. O senhor não falou agora de descanso, falou? Agora o senhor fala agora de descanso, ele descansa. Quando ele falar que não é, vamos trabalhar. Então essa semana não vai ser uma semana de descanso, pelo contrário, nós temos uma guerra ferronha, que são provisões. A gente sabe que Satanás também está ouvindo a palavra de hoje e ele vai se posicionar também. Nós precisamos vencer, passar por cima, porque nós temos uma palavra e nós vamos vivê-la. E eu profetizo que você vai viver. Então Josias começou a fazer a limpeza, e ele faz o quê? Ele limpou a casa do Senhor. Só que ele fala o seguinte, olha, como que Deus vai habitar ali sem a sujeira? Então o que ele faz? Ele faz uma limpeza geral, para que Deus possa habitar ali. E aí o que ele faz? Ele começa a chamar todo o povo. O povo precisa participar, porque o povo está corrompido. Todos precisam participar. Essa oferta não era uma oferta exclusiva de Josias. Era uma oferta onde todos precisavam participar. Então Josias faz o que? Chama todo o povo. Olha, vocês precisam participar dessa oferta. Por quê? Eu estou destruindo os postes ídolos, eu estou destruindo os altares, mas nós precisamos limpar a casa do Senhor. E para reestruturar a casa do Senhor, eu precisava também de recurso financeiro. Como que podia ele fazer uma limpeza desse, olhar para a casa do Senhor? O apóstolo falou aqui da arca. Imagina olhar para a casa do Senhor e falar assim, meu, que ruína. Que ruína. E aí simplesmente, tá bom. Chorar de levantar alguém, né? Beijo, tchau. Chorar de levantar alguém, né? E você? Não é? Não é assim que a gente faz? Chorar de levantar alguém. Eu é que não sou. Por que não é você? Você não vai fazer sua parte, você não vai se levantar, você vai olhar e vai ficar quieto. Se Josias, que era rei, estava dando exemplo, por que ele estava dando exemplo? Se tem uma coisa, desculpa pessoal, se tem uma coisa que nós temos dessa igreja, na Hebron, é exemplo da nossa apóstola. Porque olha, quantas vezes todo mundo sabe que ela vem aqui pro programa, fazer um programa que ela não tem condições físicas, ela está aqui. Financeira também não está, mas ela faz. Se o senhor falar para ela faz, ela não quer nem saber. Se fulano vai ajudar, ela sabe que Deus vai honrar, ela faz. Josias estava chamando o povo exatamente para isso. Só que precisava o quê? Havia uma limpeza geral lá, para que Deus possa habitar. Deus precisa habitar na tua casa, precisa habitar na tua vida. A prosperidade precisa chegar, a miséria precisa bater em retirada. Querido, não adianta a gente ser hipócrita. Quando a miséria está nos acompanhando, tem alguma coisa errado. Josias fala o quê? Olha, chama o povo aí, vamos recolher dinheiro, por quê? Eu preciso limpar o templo, eu preciso acabar de arrumar a casa do Senhor. A casa do Senhor não pode ficar do jeito que está. Se tem uma coisa que nos tempos de hoje a gente está vendo, é que as pessoas não estão nem aí para a casa do Senhor, estão um pouco se importando para a casa do Senhor. Isso eu não estou dizendo da Hebron, não, estou dizendo do modo geral. Mas a pessoa ouve de uma outra igreja, a pessoa acha engraçado. Engraçado o quê? No céu não tem bandeira de igreja, não tem placa de igreja lá não. É uma igreja que fechou, que estava salvando vidas. Para que nós somos chamados? Para que os apóstolos foram chamados? Para ir de pregar o Evangelho, para trazer outras pessoas, para que todos venham a ter conhecimento. E Josias sabia que um jeito de acabar era colocar o templo novamente na ativa, para que o povo pudesse buscar ao Senhor, adorar ao Senhor, só que isso precisava de recurso. E esse recurso ia colocar por terra, de uma vez por todas, o quê? A miséria, o opróbrio que se instalou. Por
Porque não tinha mais cultos ao Senhor. Muito sério. Então ele fez o quê? Ele pediu ofertas. E sabe qual foi o mais interessante? Que ofertas fossem realizadas para que a obra tivesse continuidade. E sabe o que foi interessante? Por quê? Porque aqui mostra que nós temos que entregar tudo aquilo que a obra precisa, que a obra realiza. Davi fez o quê? Davi fez o possível e o impossível. Ou vocês acham que quando ele deixou recursos para Salomão, você acha que era fácil? Eu podia ter, vou viver desse luxo primeiro, e o que sobrar, que é o que normalmente a gente faz, aí vai para a casa do Senhor. Davi não. Davi falou que eu não posso morar numa casa maravilhosa dessa, e meu Senhor está andando de tenda daqui para ali, dali para lá. Opa! Então nós temos que entregar para que a obra seja realizada. E foi exatamente o que aqueles homens, com fidelidade, fizeram. Eles sabiam o quê? Que a obra precisava. Quantas vezes a gente sabe que a obra precisa, não precisa a apóstola vir aqui falar. A gente está vendo, é nítido. Ué, você tem conta atrasada, a obra está precisando. Deixa eu falar para você, ó, não pagamos a conta de luz, não pagamos a internet. Precisa falar que a obra está atrasada, eu estou vendo. Sabe o que muitas vezes a gente quer fazer? Como os reis antigos fizeram antes de Josias, ó. História do macaquinho. Se eu não souber, pelo menos eu não preciso participar, não é? Está errado. Nós precisamos nos posicionar. Então não adianta só exigir o posicionamento de Josias. Precisa de um posicionamento coletivo. Todos precisam se posicionar. Cada um fazer a sua parte. É o que eu falei, acabei de falar de um barco. Se metade está remando para um lado, o outro não está remando, ele vai ficar dando volta. Imagina uma obra. Se o cara que faz o alicerce não fizer um bom alicerce, o resto vai ficar fazendo parede lá o dia inteiro, o mês inteiro. Vai cair, vai ruir. Só que aqui o que acontece? Josias pediu para aqueles que eram fiéis. E o Senhor está falando nesta manhã de uma oferta para aqueles que são fiéis, que entendem o que a obra precisa para crescer. Porque o infiel, esse não precisa nem falar. Aliás, em primeiro lugar, eu acho que ninguém quer viver numa miséria como estava uma miséria instalada em Israel. Ninguém quer viver essa miséria, certo? E eu não quero viver uma miséria. A miséria que estava instalada em Israel, onde entrou todo tipo de prostituição, o povo estava vivendo de uma miséria. Essa miséria eu não quero viver. Só que a obra não pode sofrer por conta disso. E muitas das vezes quem tem sofrido com tudo, com o nosso posicionamento, é a obra do Senhor. A obra do Senhor é a primeira a aparecer, porque a primeira coisa que a pessoa faz é o seguinte: não vou fazer, se a miséria instalou na minha casa, quem dirá a obra que eu vou fazer a obra? Primeiro a minha casa. Davi não, primeiro a casa do Senhor. Salomão, aliás, ele deixou tão bem escrito para Salomão, que Salomão ficou ali, não posso me desviar nem para a direita, também escrito. Primeiro ele construiu o templo, depois o Senhor deu condições para ele construir palacetes e palacetes, né? Casa de verão, casa de inverno, casa de tudo. Mas primeiro o templo do Senhor. Muitas das vezes a gente não está preocupado com a obra do Senhor. Josias mostra claramente. Você não vê ele falando, ele assumiu com 8 anos, com 16 ele está olhando a obra, espera um pouquinho, mas você não vê ele falando, mas minha casa? Primeiro eu vou arrumar minha casa, pessoal, segura um pouquinho aí a obra, que eu vou arrumar minha casa, depois eu volto para ver o que nós vamos fazer aqui. Você não vê ele falando nada disso. Pelo contrário, muitas vezes a gente só está preocupado com a obra da nossa casa. Se a nossa casa ir bem, aí eu vou me preocupar com a obra do Senhor. Está errado, ao contrário. Primeiro eu vou me preocupar com as coisas do Senhor, e aí com certeza a obra da minha casa vai bem, você pode ter certeza. Tanto que olha o que o Senhor fala de Josias. Por quê? Porque ele se preocupou primeiro com o quê? Com as coisas do Senhor. Os infiéis, primeira coisa que eles vão fazer, sabe o que é? É se levantar contra. Faz propósito, não cumpre. Sabe o que acontece? Lembra dos samaritanos? Neemias lá tentando construir os muros, que o samaritano estava falando, vai soprar aí. Tem muita gente. Sabe o que o Senhor falou comigo? Eu estava estudando ontem à noite e me deu um certo calor, né, para não falar outra coisa, incômodo. Às vezes tem muito samaritano no nosso meio. E os samaritanos são pessoas que não conhecem o Senhor.
conhece o Senhor, mas está entre adoração a Baal, né, e adoração ao Senhor, que era o povo samaritano. Se discutia muito, mas o principal eles não faziam no começo. E aqui o que acontece? Os infiéis são igual samaritano, faz compromisso com o Senhor, não cumpre, não está preocupado. Não está preocupado. É o primeiro a falar que a obra não vai dar certo, que isso não vai dar certo. E sabe o que é duro? Às vezes, a gente tem posicionamento de samaritano com as nossas palavras. E isso o Senhor falou e doeu, porque às vezes a gente fala, né? A gente não presta atenção no que está falando. A gente está tendo posicionamento de samaritano. O Senhor está falando no altar que vai fazer, e está falando, mas não tem como. Isso não vai fazer, esse muro não vai ficar de pé. O que os samaritanos fizeram quando o povo saiu da Babilônia? Vai lá ler Esdras, que foram construir o templo. Sabe o que falou? A gente quer ajudar nada. Queria era bagunçar o coreto lá. O que os profetas falaram? Opa, pode tirar a mão aqui, não precisa de ajuda de ninguém. Nós vamos fazer aqui a obra. Então tá bom. Mandou uma cartinha lá para esses camaradas aí, são assim, 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 e conseguiram embargar a obra. O samaritano está sempre tentando impedir o quê? Que a obra do Senhor avance, como foi naquela época. Então presta atenção, porque o infiel é assim, ele marca compromisso com o Senhor, mas não entrega. Ele só quer o quê? Fazer barulho. Ele fala, quando for lá, falar que queriam ajudar, queria ajudar nada, queria atrapalhar a obra, mas falaram que queria. Então só quer fazer espuma. Nós temos que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque a miséria tem se instalado. Por quê? Temos fazendo o quê? Temos feito o quê? Temos feito o quê? Voto de tolo. Está me enganando? Desculpa, quem está enganando é você mesmo, porque é o Senhor também você não está. E isso é muito sério. Josias falou o quê? Chama o povo, os fiéis se prontificaram de imediato. Espera um pouquinho. Toma recurso, por quê? As portas estavam fechadas do templo. Como que ia haver prosperidade se as portas do templo estavam fechadas? Se o templo estava sujo, abandonado, tinha prostituição, de tudo quanto é tipo, como que ia ter prosperidade? É lógico que a miséria ia se instalar. Aí você olha para a tua casa, está exatamente desse mesmo jeito. Como você quer prosperidade na tua casa? A palavra é dura hoje, mas é para a gente despertar. Agora, duro se o Senhor chegasse aqui nessa manhã e falasse para você, olha, não tem semana de provisão. Já pensou? Chega, não tem. Não quero saber, vocês foram rebeldes, vou matar todo mundo. Porque aqui ele fala. Essa passagem do você fala. A ira dele se acendeu. Aí ele falou, Josias, seu choro, eu entendi tudo que você fez aí. O Senhor falou comigo, né, quando eu estava estudando essa palavra, assim, se continuasse do jeito que estava, era a mesma coisa de chegar, não ministrar a palavra da oferta, falar, a partir de hoje, ninguém precisa mais cooperar com a obra. Você já imaginou? Olha o que a apóstola está falando. Ninguém precisa entregar mais oferta nenhuma. A gente não tem noção. O Senhor não quer a sua oferta. A gente não tem noção do que significa isso. Se o Senhor chegasse aqui nessa manhã e falou, não quero mais oferta de ninguém. Você já imaginou o que ia ter de gente chorando? Porque ele precisa da oferta, porque precisa somos nós. Eu ia chorar muito. Porque nós é que precisamos dessa oferta. Nós é que precisamos do avivamento de prosperidade. Nós é que precisamos que cesse a miséria. E a miséria está vindo, de cima, não é de cima nós que somos líderes. O Senhor falou, a miséria está do governo para baixo. Então, é isso que a gente não está entendendo. Por mais que a gente está lutando, nadando, o que o Senhor falou comigo? A miséria está vindo de cima para baixo. Então, nós, como servos de Deus, precisamos estar posicionados. Se posicionar. E a nossa casa não vai faltar por quê? Porque a gente não deixa faltar na casa do Senhor. Aleluia. Como que os postes ídolos e tudo isso aí? O rei lá era ruim, mas permitiram. Se o povo se levantasse naquela época, eu duvido que ia fazer isso aí. Josué se levantou, quantas guerras ele venceu? Você acha que o Senhor ia dar guerra para o povo? Mas não, o povo preferia o quê? Se prostituir e entrar no mesmo ritmo. Eu não posso andar com a boiada. Primeiro que nós somos ovelha, não somos boi. Amém? Então às vezes a gente sabe o que? A gente quer andar com a boiada, mas o presidente, o fulano, o ciclano, eu não fui chamado para andar com esse povo. Já começa por aí.
Então o Senhor veio nessa semana, nesse dia de hoje, falar para você que nessa semana tem provisão, mas precisamos tirar a miséria. Isso aqui é uma provisão extraordinária. Então, Uma provisão extraordinária, eu preciso... Não é coisas normais. Não são coisas normais. Nós temos uma promessa que falava que entrava recursos dos 4 cantos da terra. Ia ter dizimistas aí que pediram para ser o maior dizimista, ia acontecer. O que impede isso acontecer com você? Comigo, ou com mais de um, com 2, com 3, nada. Mas Josias mostrou o quê? Que precisava de uma limpeza. Chama o povo e o povo se prontificou na hora. Na hora. O que acontece? Começou a vir recurso de quanto é lado e a obra começou a andar. A obra começou a evoluir. Mas por quê? Porque começou a tirar o quê? Tirar a prostituição. Tirar o quê? Aquilo que trazia miséria. Quando começou a limpar, começou a chover de provisões. Tanto que a obra foi realizada. A obra foi realizada de tal forma que até um livro da lei foi achado. O rei rasga as vestes dele e começa a chorar. Não porque ele não conhecia a lei, não porque ele não estava andando pela lei, porque vocês viram claramente que o posicionamento dele desde o começo é de que conhecia a lei. Mas ele nunca tinha visto alguém ler para ele aquele livro assim, ó, de bate e pronto. Quando começou a ler para ele, sabe o que aconteceu com o rei Josias? Ele entrou em desespero. Sabe por que ele entrou em desespero? Porque ele ficou pensando nas consequências do que o povo tinha feito. Ele sabia qual era a colheita do povo, qual era o resultado onde ia levar. Exatamente. O que o povo ia começar a colher pelas atitudes. Você está entendendo? Ele estava preocupado porque falou, meu, o que esse povo, o que nós vamos viver? Ele se colocou junto nessa situação, sabia? Ele se colocou, tanto que ele manda consultar a profeta Uda, ele mandou consultar por quê? Porque ele entendeu que eu estou junto com todo o povo, o que nós vamos viver? Eu sou rei sobre eles. Eu sou rei sobre eles, o que nós vamos viver? Fruto do que fizeram. Quando começou a ler as escrituras, ele entrou em desespero, porque ele olhou as consequências. Ele pegou, acho que Deuteronômio 28, leu do 15 para frente e falou, Deus é mais. O que eu faço? O que eu vou fazer com esse povo? Nós vamos arder no mármore do inferno. Ele começou a entrar em desespero. E aí, sabe o que aconteceu? O choro dele rasgou as vestes. Você acha que um homem que fez uma limpeza dessa, chamou o povo para a realidade, falou, vocês têm que ofertar, vamos fazer uma limpeza, a casa do Senhor precisa avançar. A casa do Senhor precisa estar o quê? Em ordem todos os dias, limpa e ornamentada. Você acha mesmo que Deus ia punir esse homem? O profetisa falou assim, ó, volta lá para ele, e a maior prova de que essa mulher é uma profetisa, como muita gente fala, assim diz o Senhor, por intermédio da profetisa. Fala assim para ela, ó, manda dizer para ele o seguinte, que a minha ira se acendeu sim, que o povo fez sim, eu vi, estou bem ciente, e eu vou pegar o povo aí, você vai ver, só que Josias, não será no seu tempo, você não vai ver e nem vai viver esse tempo de dor. Olha o que é um posicionamento. Você está entendendo o que significa essa oferta hoje? O que é um posicionamento nosso que tira uma miséria, que tira a miséria do nosso meio? Presta atenção, que traz provisão, que traz um novo tempo, que volta. Sabe o que aconteceu? Voltou a atividade, um culto que não tinha. Você vê que na sequência do capítulo 35 vai celebrar a Páscoa, ele chama todo o povo com arrependimento. Esse homem fez uma limpeza extraordinária, mas não foi só física e espiritual. E nós precisamos, para viver essa semana, de uma limpeza física e espiritual. É se ensina ou não. Pastor disse, é procedência duvidosa, é procedência do maligno. E o Senhor está chamando, por que o Senhor está falando conosco nessa manhã desse jeito? Porque Ele quer nos abençoar. Sabe um pai que está com presente para dar bicicleta para o filho e falou, ó, as suas notas, filho, ajuda nas notas, porque o seu presente eu já comprei. Filho, ajuda nas notas, porque o seu presente eu já comprei. Pai é assim, quer abençoar. E o Senhor quer nos abençoar nessa semana. Mas só que nós precisamos, né? O que diz lá em Deuteronômio 28? Eu preciso ouvir a voz do Senhor. Eu preciso obedecer os mandamentos. Está condicionado. Bispo, mas é condicionado. Você quer fazer o quê? Você quer andar no pecado e quer viver? Você quer andar no pecado e quer justificar para Deus? Você quer viver a bênção? No primeiro mergulho, está condicionado tudo. A obediência.
Aqui você vê, olha que interessante, olha para vocês, fala que ele andou no caminho do pai, né, Davi, Josias, e não virou, né, não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Olha esse homem aqui, um dos últimos reis praticamente, que tinha os últimos, porque Manassés, vem Amon, ele, depois entra a Babilônia. Olha o que esse cara está fazendo, o que Josué fez lá atrás, eu pedi para Josué fazer. Mostra o quê? Que ele conhecia a lei. Ele falou, não vamos desviar nem para a direita nem para a esquerda. O que nós precisamos? Não desviar nem para a direita nem para a esquerda. Tem provisão para você extraordinária essa semana. Essa oferta hoje vai habilitar? Vai habilitar. Essa oferta vai trazer um avivamento? Vai trazer um avivamento. O avivamento que você está precisando, que você tem orado. O Senhor ouviu o nosso clamor. Você vê que muitas vezes o Senhor responde para o povo, falava assim, o seu clamor chegou até mim. Eu ouvi. O Senhor fala várias vezes, eu ouvi. E o Senhor tem ouvido o que nós temos clamado. Por quê? Porque a obra precisa avançar. Nós precisamos de recursos para a obra avançar. E a maior resposta do que o Senhor tem ouvido está aqui. E quando a obra avança, para paralisar, todo o povo avança. O que aconteceu aqui? Fez uma limpeza, o povo não começou a avançar? A prosperidade não entrou novamente em Israel? A prosperidade entrou novamente em Israel. E a prosperidade vai entrar na tua casa novamente. Em nome de Jesus. Se posiciona hoje. Vamos entregar uma oferta que vai quebrar todo o domínio de Satanás na nossa casa. Tudo aquilo que deu legalidade para Satanás vai cair por terra hoje. E o Senhor vai te mostrar aqueles que o Senhor falou que tem colocado postinho dentro de casa, que às vezes nem percebe. Tem gente que ganha um presente lá, acha que aquilo lá é uma escultura do país tal, e não tem nada a ver. Aquilo é um poste ídolo, é uma adoração a Zera, a Baal. Faz uma limpeza completa hoje, mas não deixa de participar do principal. A casa do Senhor. Precisa entregar uma oferta na casa do Senhor hoje. Eu quero ver a casa do Senhor hoje como Josias queria. A casa limpa e ornamentada, totalmente pronta. Para que pudesse não só ajudar a Josias, mas ajudar todo o povo. Você acha que Josias está fazendo isso só por causa dele? Não, ele queria todo o povo. E nós queremos o que? Nós não queremos a nossa família? Nós entramos no propósito da família para quê? Para orar pelos nossos amados, pelos nossos queridos. Oramos ao meio-dia pela família para quê? Para que nós tenhamos uma família abençoada, para que a paz esteja sobre a nossa casa. A paz que excede todo entendimento. Que o amor ágape saia fluindo de cada um de nós. Então nesta manhã, entenda, não podemos entrar no conformismo. Hoje as pessoas estão entrando no conformismo, estão aceitando as situações, virando as costas e pronto. Josias poderia ter sentado na cadeira lá também. Mas quer saber de uma coisa? Esse problema não é meu, já vem de anos, eu aqui não vou me meter nesse balaio. Não vou resolver nada. Você imaginou? Se a apóstolo chegasse aqui de manhã, ó, tem um pedido de oração. Isso não é problema meu, já orei pela minha família hoje, já fiz o programa. Coloca aí, amanhã eu vejo o que vou fazer. Já imaginou? Você já imaginou? Josias podia, ele era o rei. Ele podia o que quisesse fazer. Nós não podemos entrar no conformismo. O conformismo tem matado muito servo de Deus. É o ativismo e o conformismo. Você acha que esse aí vai ter desejo de provisão? Não tem. Ó, presta atenção. Quando você entra no conformismo, esse que entra no conformismo, ele não tem desejo de provisão. Desculpa. Ele não tem desejo de provisão para nada. Nem para ele, nem para a igreja. Então preste atenção aonde nós estamos entrando. Está esperando, aliás, está esperando o mundo acabar de barranco mesmo. E lembre-se que o diabo quer nos moldar a miséria. Ele quer que a gente fica olhar e falar assim, é a miséria em pessoa. Exatamente o que Satanás quer. E você vai cooperar para aquilo que Satanás quer da sua vida, para que todos olhem para você e falem, é a miséria em pessoa. Já imaginou? Mas ele quer te moldar a isso. E aí ele fala o quê? Que nunca teremos direito à bênção e à prosperidade. Satanás, você não vai ter direito à bênção, você não tem direito à prosperidade. Aí a gente vem numa manhã, fala que você vai ter uma semana de livramentos, né? de provisão extraordinária. Satanás, mas você não vai participar, você não sei o que. Jesus falou o que? Todo mundo, ele chamou todo mundo, ele não fez acepção de pessoas, tanto não fez, sabe o que ele foi atrás?
desse povo samaritano, sabia? Que ele foi lá para o samaritano, você quer participar também? Desce aqui que você vai participar da bênção. Você tem noção do que é isso? Olha o exemplo que eu dei do samaritano e olha o que ele fez. Ele não pegou só o reino de Judá, ele falou, vocês estão dispersos aí, que era do nosso povo aí, samaritano, desce daqui e vem viver a bênção junto com a gente. É lindo demais, né? É lindo demais. O cara não se limitou. Sabe o que acontece? A gente tem um problema de limitação. Tudo limita a gente, tudo para a gente, tudo é empecilho, tudo é desculpa. Chega de desculpa, chega de limitação. Por que está te limitando? O que o Senhor fez? Usou Josias de uma forma sobrenatural e mais. Nem falar que ele era novinho, não dá para ele dar desculpa, né? Para fazer coisa errada, porque o cara assumiu com 8 anos, mas com 16 estava lá. Porque o camarada daquela época com 16 anos já podia exercer o sacerdócio. Olha o que ele estava fazendo aqui, fazendo uma revolução, e que hoje essa revolução possa entrar na tua casa, em nome de Jesus, para que você possa viver as bênçãos que o Senhor tem para você nessa semana. Não é na semana que vem, querido, é nessa semana. Tem noção? Próxima semana já é a semana do avanço. Olha o que nós estamos antecedendo a semana do avanço. Tem noção? Você conseguiu entender que essa palavra vai muito mais além do que só uma oferta? É a oferta. Porque ela fala de uma limpeza geral, fala sobre uma transformação. Então, em nome de Jesus, que você venha viver essa transformação hoje. E eu quero liberar 3 bênçãos sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu estou no horário, hein, apóstolo? Hoje, ô glória. Todo mundo vai chegar em casa mais cedo hoje, tá vendo? Vai chegar todo mundo em casa mais cedo. Todo mundo chega em casa mais cedo. Tá todo mundo Tô liberado. Gente, vocês estão liberados, todo mundo chega em casa mais cedo, tá bom? Tá todo mundo em casa. Eu vou pedir para os oficiais do estacionamento aí prestar atenção, em nome de Jesus. Apóstolo que gosta do estacionamento. Apóstolo, vocês sabem que o apóstolo era líder de estacionamento por muito tempo, viu? Tem história, viu? Mas você sabe que a gente brinca, né? Porque você fala assim, poxa, eu estava com a apóstolo esses dias, ele estava contando história, né? Não acontecido aí de 50 anos, não tinha nem nascido, mas ele estava contando e eu falei, poxa vida, né? O cara fica lá fora, não presta atenção no culto, não tem por daí. Eu falei, não, mas é uma escala, né? Na outra semana e inverte, né? Mas ali você está exercendo o ministério também. Enquanto o irmão está podendo ouvir a palavra, o irmão que acabou de chegar na igreja, está ouvindo a palavra, está tranquilo, sabe que o carro dele está protegido lá fora. Né? Tem um irmão lá cuidando, né? Um arranhado, roubo, enfim. Tá? É muito sério. A igreja tem vários ministérios extraordinários, você precisa participar. Bora lá, primeira bênção. Anota aí que são 3 bênçãos extraordinárias. O Senhor vai abrir novas portas de suprimentos. Lembre-se que aqui, eu li para você o quê? Que Josias encontrou o quê? As portas fechadas. Josias chamou o povo, vamos abrir essas portas, traz o recurso, vamos reformar, vamos fazer tudo. E entrou uma sorte de suprimento na vida do povo. Essa sorte de suprimento vai entrar na sua vida em nome de Jesus. Então, portas de suprimento serão abertas extraordinariamente. Semana, né? Segundo, da mesma forma que Deus levantou a Ciro, lembra o primeiro domingo do mês? E Ciro abençoou e fez com o povo? Da mesma forma, nesta semana, ele vai levantar Josias para trazer toda a sorte de suprimento. Levanta o Josias aí para assim, ó, vem aqui, estou com você, vamos fazer a obra aí, quanto que precisa, está aqui, quanto que precisa. Meu, eu não tenho dúvida que vai aparecer Josias nessa semana, em nome de Jesus. Presta atenção, que você tem um projeto parado, um projeto entulhado aí, vai aparecer Josias aí para trazer o suprimento que você precisa para esse projeto sair do papel. Terceiro, o Senhor está colocando um ponto final todo o tempo de escravidão que trouxe migalhas para a tua vida. Sabe o que acontece? Quando a gente vive um tempo de migalhas, de miséria, migalha que eu falo assim, o suprimento retido, o estica, sabe? Esticando uma ginástica todos os dias para a cozinha, e a gente sabe bem o que é isso, já vivemos isso, a gente sabe como é que é. O Senhor está falando que Ele está colocando um ponto final em tudo isso. Então, em nome de Jesus, vai chegar um tempo, não é de desperdício, mas um tempo de abundância. Lembre-se que o Senhor é o Senhor da abundância, mas não do desperdício. Então, em nome de Jesus. E só para finalizar, eu queria contar um detalhe para vocês, antes de orar com vocês. Enquanto Josias viveu, olha só, isso está escrito, tá? No último versículo
de Crônicas 34, está escrito assim, que enquanto Josias viveu, não se desviaram de seguir ao Senhor, o Deus de seus pais. Olha só, esse camarada reinou 31 anos, e durante todo o tempo que ele reinou, ninguém se desviou. Então presta atenção, por que eu fiz questão de falar esse detalhe para você? Que o teu posicionamento, essa hora, enquanto eu estiver com o olho aberto, eu estou vendo todo mundo aqui, ó, bonitinho. Porque a pior coisa que tem é você ver um filho, né, que se desviou, o marido se desviou, a esposa que se desviou. Olha que bênção é essa que o Senhor trouxe sobre a vida do povo. Enquanto ele esteve lá, o povo não se desviou, nem para a direita e nem para a esquerda. Então é resposta de oração para muitos aí, em nome de Jesus, amém? Então essa semana, a semana de provisão extraordinária, em nome de Jesus. Eu quero orar com vocês, colocando essa palavra, né, não só de oferta, mas essa palavra de hoje sobre a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos por um instante, em nome de Jesus. Já orou os cortados? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, Deus, nós queremos glorificar, Pai, por esta manhã extraordinária que o Senhor nos preparou, Pai. Quero te pedir, Senhor, visita poderosamente a cada um, invade cada casa agora, cada um que se conectou, aqueles que vão ver na retransmissão da mesma forma, sejam alcançados, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que a miséria hoje bata em retirada, Pai. Oh, Pai, tira a miséria do meio dos teus servos, Pai, em nome de Jesus. Que haja provisão, Pai. Oh, Pai, dos 4 cantos da terra para os teus servos, Pai. Muda os teus servos hoje de patamar financeiro, Pai, em nome de Jesus, Pai, tudo aquilo que dava legalidade, Pai, oh, Pai, para Satanás entrar no celeiro dos teus servos, cai por terra agora, Pai. Os celeiros serão fartos, os celeiros serão transbordantes, Pai. Eu profetizo sobre a vida de cada um dos teus servos, Pai, aqueles que são colunas da tua obra, Pai, em nome de Jesus, Pai, aqueles que são ofertantes, Pai, tem honrado a tua obra, Pai, em nome de Jesus, aqueles que são colunas, Pai, em nome de Jesus, são dizimistas fiéis, Pai, em nome de Jesus. Visita poderosamente a cada um, Pai. Coloca desejo no coração de cada um de entregar, Pai. Oh, Pai, como Josias tinha esse desejo no coração de ver a obra concluída, Pai. Ele não se calou, ele não fez vistas grossas, Pai, quando ele viu a obra derribada, Pai. Oh, Pai, que os teus servos da mesma forma tenham um posicionamento como Josias, Pai. Não era questão de idade, era questão de posicionamento, de fidelidade, de obediência. A tua palavra diz que ele não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Assim eu profetizo sobre a vida dos teus servos, que eles não vão se desviar nem para a direita nem para a esquerda, Pai, em nome de Jesus. Abre portas de emprego extraordinárias, Pai, para os teus servos que estão clamando, aqueles que estão desempregados, Pai, em nome de Jesus. Aqueles que são profissionais liberais, Pai, oh, Pai, traz um cliente para os teus servos, Pai, oh, libera contratos extraordinários, Pai, um cliente que vem fechar a cota do mês inteiro dos teus servos, Pai. Eu profetizo em nome de Jesus, os Josias, Pai, que nós temos clamado, que é uma das promessas, Pai, que vai se levantar e vai trazer o suprimento que os seus servos estão precisando, Pai, em nome de Jesus. Oh, Pai, eu profetizo que dívidas serão liquidadas, Pai, em nome de Jesus. Os teus servos terão nomes limpos, Pai, em nome de Jesus. Eu profetizo um novo tempo sobre a vida de cada um. Oh, Pai, coloca o teu povo altaneiramente em novidade de vida, Pai. Abre as janelas dos céus, derrama bênçãos sem medidas, Pai, em nome de Jesus. Ora, caia, xúria, decantralabá, xúria, decantralabá. Oh, Pai, as bênçãos de Deuteronômio 28 sobre a vida de cada um, Pai. Eu profetizo, Pai, do 1 ao 14, que os teus servos venham viver, Pai, em obediência, em fidelidade, ao ouvidos da tua voz. Oh, Pai, a guardar os mandamentos, Pai, em nome de Jesus. Ora, caia, xúria, decantralabá, xúria, decantralabá. Visita poderosamente a cada um. Levanta, Pai, levanta um exército, Pai, para a tua obra, que vai honrar, que vai fazer a tua obra avançar, Pai. Levanta esse exército, Pai. Coloca o suprimento na mão dos teus servos, Pai. Oh, Pai, muitos têm clamado que querem ser os maiores dizimistas, Pai. Levanta os maiores dizimistas, Pai. Aqueles que serão os maiores supridores da tua obra, Pai. Em nome de Jesus. Coloca o recurso que os teus servos têm desejo no coração, Pai. Em nome de Jesus. Oh, Pai, visita aqueles que estão enfermos, Pai. Oh, Pai, visita poderosamente, Pai. Visita o Gabriel, Pai. Em nome de Jesus nós temos orado, Pai. Que haja uma recuperação
recuperação extraordinária, Pai. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, ser com ele, Pai. O Senhor é o médico dos médicos, Pai, em nome de Jesus. Que toda sentença médica, todo diagnóstico médico caia por terra agora, Pai, pelo poder do nome de Jesus, Pai. Entra nos leitos de hospitais, vai curando o teu povo, vai tocando, curando, libertando, restaurando, Deus, em nome de Jesus, Pai. Que haja uma cura, Pai, no corpo, na alma, no espírito. O teu povo é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Ora, caia, xúria, decantra, labaxúria, decantra, lavado. A tua palavra diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. E eu profetizo sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Hoje é dia da família, Pai. Eu profetizo sobre a nossa família, Pai. Oh, Pai, os nossos filhos te servirão, Pai. Os nossos filhos declararão, Pai, em nome de Jesus. E nós, Pai, assim como Josué, vamos declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ora, caia, xúria, decantra, labaxúria, decantra, lavado. Traz uma semana extraordinária, Pai, em nome de Jesus, de provisão extraordinária dos quatro cantos dessa terra. Que os teus servos sejam surpreendidos, Pai, por esse recurso, Pai, sobrenatural, Pai, em nome de Jesus, Pai. Toma nas tuas mãos essa manhã, toma nas tuas mãos as famílias, toma nas tuas mãos a vida de cada um, Pai, a cada petição colocada diante do teu altar, Pai, em nome de Jesus. Concede segundo a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Pai, em nome de Jesus. Que os teus servos hoje venham ter um posicionamento de limpeza, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que tudo aquilo que não provém de Ti seja retirado do nosso meio, Pai, em nome de Jesus. E tudo que o Senhor fizer, Deus, a honra, a glória e o louvor seja entregue somente a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Hoje é mais cedo, está todo liberado. Glória a Deus. Não se esqueça que ao meio-dia nós temos o nosso louvor, né? Todos os dias ao meio-dia nós temos o encontro, o louvor e o clamor, né? O propósito. Ao meio-dia espero vocês às 18 horas. O que é hoje, apóstolo? Hoje é o Pastor Edu. Pastor Edu às 18 horas aí. Ó, privilégio, aniversário dele aí, né? Depois você manda. Às 7 da manhã. Amanhã é novo horário, né? Volta às aulas, né? Eu e o apóstolo voltamos às aulas, nós voltamos para 7 horas da manhã, né? Acabou, moleza. Acabou a moleza, né? Então amanhã às 7 horas estamos aqui, tá bom? Eu espero vocês aqui, tenho certeza que vai ser uma semana extraordinária. Fica atento no programa. Quem não pode ver no horário, veja depois, mas não fique de fora. Lembre-se que o programa é uma direção que o senhor vai alinhando com você. Às vezes, você pode ficar um dia sem ver, mas às vezes a gente precisa do alimento todos os dias. Por quê? Nós estamos num momento da nossa vida que a gente não pode errar. Uma semana de provisão extraordinária. Está precisando de provisão? Eu ia ficar atento todos os dias. Porque eu não posso perder nenhum detalhe daquilo que Deus vai tratar com a nossa apóstola todos os dias, amém? Então amanhã às 7 horas da manhã nós temos encontro marcado, amém? Essa é Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Sendo íntimo de Deus. Hã? Sendo íntimo de Deus. Sendo íntimo de Deus. Para expansão. Para expansão. Eu vou viver, você vai? Eu vou viver, em nome de Jesus. Eu já estou expandindo, só falta uma área da minha vida expandir. Em nome de Jesus. Beijo grande, pessoal. Fica na paz do Senhor. Tchau, tchau.